Olá, meus irmãos, meus amigos. Nós demos uma pincelada, uma pequena introdução no capítulo 1, 2, 3 de Corinto, só para mostrar que uma carta só dá para entender se você ler ela inteira. Nós vamos mencionar pequenas coisas de Corinto ainda, mas hoje nós já vamos para o capítulo 12. Nós vamos ler o verso 1, 2, 3 e 4 e o 5 do capítulo 12. Mas antes disso eu quero ler o verso 31, que diz assim, ó: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Ele estava falando para Corinto: procurai os melhores dons, mas eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Que aí ele entra no capítulo 3 falando sobre o amor. Mas isso veremos depois, tá? É só interessante notar isso aí, que está dentro do mesmo capítulo que nós vamos ler agora, o 12. Muito importante você entender o que eu vou te falar aqui agora. O capítulo 12, o apóstolo Paulo está ensinando a distribuição dos dons. O capítulo 13, ele fala da duração dos dons. O capítulo 14, ele fala como deveria ser administrados os dons na igreja local. Se você entender isso, já mata a charada dos 3 capítulos. Capítulo 12, a distribuição dos dons. Capítulo 13, a duração, quando iria encerrar os dons. Nós vamos ver. Já encerraram. E o capítulo 14, administração. As 3 perguntinhas: quem, quando, por quê, qual? Então veja, quando iria encerrar, para quem? Há 2000 anos foi escrito. Se você começar a fazer essas perguntas, as respostas vão surgindo fluentemente. Vamos ver o verso 1, 2, 3, 4 e 5. Diz assim, ó: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Olha, vós bem sabeis que éreis gentios levado aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dom, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Muitas explicações aqui, muitas. O verso 1 diz acerca dos dons. Se você olhar na sua Bíblia, a primeira palavra dons, ela está escrito assim, tortinha. Isso chama-se itálico. A Bíblia destaca essas palavras para mostrar que esta palavra tem um significado diferente das outras. Porque no verso 4 você vai encontrar dons novamente. Só que no verso 4, dons está escrito na sua fonte original ali, normal. No verso 1 ela está tortinha. Quando a letra está tortinha, ou ela tem outro significado, ou ela não existe no texto original. Toda vez que você encontrar a palavra estranha, ela está assim, ó, tortinha. Aqui é dons, mas quando você encontrar a palavra estranha, ela está tortinha. Significa que não existe no texto original. Mas ele diz, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ele está escrevendo para quem? Para a igreja de Corinto. Aquela igreja que estava em contenda lá no capítulo 1. Aquela igreja problemática. Como é que ia ter uma coisa que era uma bênção se a igreja estava com problema? Paulo vem corrigindo lá de trás para corrigir isso aqui. Paulo não está elogiando aquilo que estava acontecendo entre a igreja. Ele está criticando e corrigindo, falando que está errado. Ele vai mostrar como deveria ser feito. Naquele período, os dons eram distribuídos, como aconteceu em Atos capítulo 2. Agora em Corinto estava acontecendo algo diferente. Eles estavam falando em outros idiomas e complicando o entendimento das pessoas na igreja. Nada de língua diferente, estranha, não tem isso aqui. Mas estava acontecendo isso na igreja de Corinto. Por isso que Paulo começa falando lá sobre sabedoria humana,
sabedoria divina. Ele diz, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentios, levados pelos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Você abrir a boca naquela época e falar que Jesus era o Senhor, era morte na certa. Só o imperador poderia ser reconhecido por Senhor. Então, só falava Senhor os salvos, quem realmente confiava. Por isso que você nunca viu Judas chamar Jesus de Senhor. Você nunca encontrou um texto que Judas chamou Jesus de Senhor. Chamar Jesus de Senhor era colocar a cabeça a prêmio. Ele diz, só chamava Jesus de Senhor pelo Espírito Santo. Aí nos 2 últimos versos ele diz, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem vários dons, talentos que Deus distribuiu às pessoas. Um canta, outro tem dom da portaria, outro tem dom de estar lá, outro tem o dom de pregar e etc. Mas ele diz, o Espírito é um só. Ele diz também a diversidade de ministérios, mas o Espírito é um, o Senhor é o mesmo. Observe as correções de Paulo tratando. Ele vai mostrar nesse capítulo, guarde isto, capítulo 12, é a distribuição dos dons. Como eram distribuídos os dons? Nós vamos ver nos próximos textos essa distribuição. Nós vamos mostrar também, separar uma aula só para isso, sobre as palavras do grego aqui, tá bom? O que está escrito no texto original, como nos ajuda também aqui no texto original, tá ok? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe toda a sua família, que Deus abra o seu entendimento, te ilumine a cada dia, está compreendendo mais das Sagradas Escrituras. Há uma sequência gravada, você deve assistir todas para compreender todo o assunto. Vamos orar. Obrigado a Deus por esse dia, por esse momento. Obrigado pela tua preciosa graça, tuas misericórdias sobre nós. Obrigado por tua paciência, ó Deus, nos ajudando, nos iluminando a compreender a verdade. Não deixa ninguém ficar enganado, Deus. Abre o nosso entendimento. Tira o diabo, ó Deus, de poder interferir e ajuda que as pessoas ouçam, assistam e aprendam com estas mensagens. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.